notícia que o Fabrício, ex-jogador do Brasil e atualmente jogador do Grêmio, foi vendido pro Levante da Espanha. E como a gente trocou alguma figurinha durante a manhã, eu tomei a... Fui um pouquinho chato, né? Não. Como fala? Fui não, né? Chato. Sou um pouquinho chato. Aí sim. Surpreendente essa afirmação. Abusei da parceria e da amizade com o Diogo Rossi, da Rádio TV Bandeirantes, para bater um papo conosco aqui, para falar sobre essa venda. Tudo bem, Diogo? Boa noite. Tudo bem, Eduardo? Um abraço para você, um abraço para todos. Que isso, chato nada. Estamos aí para participar, tudo tranquilo. Vamos falar dessa venda aí que pegou todo mundo de surpresa, porque se imaginava que seria feita, mas talvez não nos moldes que se anunciaram aí ao longo desse dia. Pois é, eu tô aqui com o Renan Turra e com o Heitor Araújo, a gente tava batendo um papo antes do programa. O Fabrício, ele foi vendido, teve 50% dos direitos dele vendido, né? E desse valor, o Grêmio Esportivo Brasil, pela transação feita do Fabrício do Brasil para o Grêmio, ficou com 50%, né, Diogo? Isso, Grêmio e Brasil tinham 50% cada um, cada um vendeu 25%, e o detalhe é o seguinte, viu, Eduardo, amigos, a venda foi em 200 mil euros, tá? Deu 100 mil euros para cada um, Diogo, nesse momento. Oi? Deixa eu te falar uma coisa, a gente tava trocando umas figurinhas pela manhã, né? E eu, obviamente, como faço quase sempre, acompanho teu canal lá no YouTube, e vi isso e fui atrás. O Grêmio já confirmou essa questão dos 200 mil euros, porque aquele amigo nosso lá que eu tava te mandando os áudios segue me falando em reais. Se for em euros é melhor pro Brasil, melhor pro Grêmio, né? Não, é 200 mil euros, 100 mil euros para cada um. O euro deve estar... Tá 5, né? 5? Pô, tá louco? Tanto. Um baita de um valor. E ficou pré-acordado aí que daqui um ano o Levante tem que comprar o resto. Né? Mas o quanto ainda eu não descobri quanto que é, mas ficou acordado que o Levante tem que comprar o restante aí daqui um ano, contrato de 5 anos, né, que ele assinou com a equipe do Levante. O Fabrício deixou o Grêmio ontem, até ele viajou já para iniciar o processo com a equipe espanhola. Diogo, Heitor, prazer falar contigo. Esse valor, ele é pago imediatamente? Será pago parcelado? Será pago daqui a alguns meses? Como é que foi? Tem alguma informação sobre essa questão? Não sei exatamente quanto, se vai ser parcelado. Eu acredito que não, pelo valor ser pequeno, mas os clubes espanhóis precisam efetivar pagamentos para poder inscrever os atletas na liga, né? Seja ela na primeira ou na segunda divisão. No caso específico do Fabrício, ele não vai jogar pelo Levante, né? Ele vai jogar por outra equipe. Agora, ele vai ser emprestado por uma temporada para jogar no Castellón. Então, tem que fazer pelo menos a efetivação do primeiro valor para ser pago. O Grêmio identifica que não tinha muito mais o que fazer, a não ser fazer esse negócio, né? Cabia ao Brasil apenas aguardar, e o Grêmio vendeu. Eu entendi, assim, pelo que eu conversei com algumas pessoas, que pro Brasil o que viesse estava bom, né? Foi frustrante que a expectativa era outra, né? Que o Fabrício saísse no total aí por 1 milhão de euros, que era o valor, por exemplo, proposto em contrato com o Celta de Vigo, né? E o Celta não quis comprar por esse valor, e o Grêmio disse que não negociava, e agora é curioso que vendeu 50% por 200 mil euros, né? Então, vamos ver aí o quanto que ficou acordado pro futuro. Quem sabe o Fabrício jogando bem, né? Não tenha também a possibilidade de conseguir mais algum dinheiro no futuro. Diogo, boa noite, Renan falando por aqui. Como é que foi a passagem do Fabrício pelo Grêmio? Que impressão ele deixou para a diretoria, até mesmo para a comissão técnica do Roger? Chegou a ser observado ele, né? Com a possibilidade de ficar junto com esse elenco da Série B. Não foi o que aconteceu, né? Mas houve a possibilidade. Pois é, sabe que é bem estranho, porque quando o Fabrício voltou do Celta de Vigo, ele começou a treinar com o grupo principal. Primeiro, na verdade, ele começou a treinar com transição, né? Que é o time B do Grêmio, em tese. E aí, depois disso, o Roger chamou ele para ser avaliado no grupo principal. Só que, naquela oportunidade, o Ricardinho acabou sendo emprestado para o Atlético Goianiense. E ali surgiu a ideia de que, olha, o Grêmio não tem centroavante, o Fabrício tá aí, o Elkson tá machucado, o Diego Souza não tem substituto. Por isso veio a análise.
como a análise veio, eu imaginei um cara que vem do futebol espanhol, por mais que tenha sido o Celta de Vigo B, que é a terceira divisão da Espanha, acreditava que ele receberia uma oportunidade. E internamente, muitos falavam, olha, o Fabrício tem uma experiência que é do futebol europeu, por mais que não seja da primeira linha, que pode ajudar. Só que o Roger avaliou e o Grêmio optou em vender. E aí ele foi vendido em detrimento de qualquer outra coisa de aproveitamento. Frustra um pouco, porque havia uma expectativa de um centroavante. Ele fez 8 gols, né, no Celta de Vigo B, e eu acho que isso chamou muito a atenção do futebol europeu. Não é à toa que o empresário dele falava muito que ele tinha várias possibilidades de voltar para a Europa, e não à toa voltou agora. O Levante não é um dos grandes times do futebol espanhol, caiu agora, mas é um clube que volta e meia está jogando na primeira divisão. Então, querendo ou não, fez um investimento para o futuro, né? Sem dúvida nenhuma. Diogo, não é por eu te considerar um dos grandes repórteres do Rádio Gaúcho e por sermos colegas de direção de ASEG. Aliás, tu é da direção da ASEG, o homem é vice-presidente da ASEG, Renan. Eu sou um mísero conselheiro, mas obviamente a gente troca muita figurinha há muito tempo, né? E eu te acompanho bastante. E dentro do que tu conhece de bastidor do Grêmio, por que tanta gente foi observada dessa geração do Fabrício no profissional e o Fabrício teve tão pouca minutagem no campo? Pois é, quando ele veio do Transição, né, que ele veio do Brasil e aí foi pro Transição, jogou no time de baixo, e depois a expectativa é que ele ascendesse pro principal. Não aconteceu. Sabe que o Fabrício, ele só tava no Grêmio na hora errada, no lugar errado, né? Se ele tivesse chegado no Grêmio numa outra circunstância, num Grêmio de primeira divisão, num Grêmio que ganhava os títulos recentes que acabou conquistando aí, Libertadores, Copa do Brasil, um Grêmio mais tranquilo, provavelmente ele tivesse recebido outras oportunidades. O problema e a grande dúvida que fica é a base do Grêmio, ela foi pouquíssimo aproveitada depois da queda, e especialmente no período da queda para a Série B. Então há um entendimento de que alguns nomes ali se perderam. E é só a gente observar o número de jogadores que deixaram o Grêmio, que eram oriundos da base recentemente. Vitor Bobsin, Rildo, Ricardinho, jogadores, o Emanuel, o próprio Juan, que o Grêmio praticamente doou para o Sassuolo da Itália, né? Então, muitos jogadores da base que o Grêmio, por necessidade e por erro estratégico, acabou liberando e deixando com que a minutagem que eles recebessem no time principal fosse muito menor em relação à expectativa que se tinha. E alguns jogadores que eram da base, né, sendo alçado a um espaço que a eles não cabia. Por exemplo, o Darlan, que está na reserva da Chapecoense hoje da Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo. No ótimo momento do Grêmio, Diogo, nos últimos anos aí, conquista de Copa do Brasil, Libertadores, a base vinha se destacando muito, né? E agora a gente vê menos opções aí no time profissional se destacando. Tem o Biel super bem, mas começa a parar por aí já. Teve uma queda no trabalho da base do Grêmio, uma queda de desempenho, ou a fase que não está ajudando e isso acaba prejudicando os meninos? Eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que o Grêmio, primeiro, né, não ia conseguir fazer uma fornada de bons atletas todo ano, né? Acho que é impossível isso. E claro que tem essa questão do momento que o Grêmio vive, né? Que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, tem um jogador que é muita expectativa que se cria sobre ele, que é o Gabriel Silva. Ele tá no elenco do Grêmio. Por exemplo, contra o Ituano na sexta-feira agora, se passaram 19 rodadas sem o seu aproveitamento em maior número desde o jogo em que ele jogou contra o próprio Ituano e durou 45 minutos em campo, né? Ele jogou bem contra o Cruzeiro lá no Independência por 45 minutos, aí ele foi pedido no time titular, tanto que jogou contra o Ituano como titular, durou 45 minutos porque não aguentou a pressão física daquela partida e automaticamente foi sacado do time do Grêmio e depois nunca mais voltou. É o momento, né? O momento do Grêmio é muito ruim, né? Alguns estão conseguindo se destacar. Por exemplo, o zagueiro Natan, que foi bem no Aimoré, né? Jogador emprestado no Aimoré, ele voltou e voltou bem, voltou com muita moral. Ele é reserva, é verdade, mas ele tem muita moral internamente. E tem essa questão, né? Tem atletas da base do Grêmio que eles optam em ficar na base ou no transição em detrimento de ganhar minutagem em outras equipes do futebol brasileiro. O Pedro Lucas, por exemplo, é um menino que a expectativa é muito alta.
Só que ele não quer sair para ganhar rodagem. Ele quer ficar. Então também é difícil essa tomada de decisão. Por isso que o Natan, por exemplo, é muito elogiado. Porque ele estava no bem bom, vamos colocar assim entre aspas, né, do Grêmio, e optou em jogar um Campeonato Gaúcho pelo Aimoré, que a gente sabe que a estrutura é 5% do que o Grêmio tem. Mas ele foi lá, se destacou e voltou com moral. Tanto que é um zagueiro que o Grêmio já está vendo e vislumbrando para o ano que vem, por exemplo. Então, são algumas dessas decisões aí que também pesam no momento. Só uma correção, Heitor, eu fui falar Bitelo, falei Biel, né? Não tem problema, Renan, todos nós nos enganamos. Diogo, eu queria falar contigo sobre essa questão do fim de gestão de Romildo Bolzan, né? Saindo agora o Fabrício, já saiu o Elias, saiu o Rodrigues, falou no Juan. Parece que o Grêmio tá, no Juan no ano passado, né? Parece que o Grêmio tá meio em liquidação nesse final de gestão de Romildo. E o time em campo, né, não consegue render. Por mais que o elenco do Grêmio não seja brilhante pensando em uma Série A, mas eu avalio pelo menos que numa Série B, esse elenco do Grêmio teria condições de sobrar dentro de campo. Quais são o que tem de bastidor, de informação de por que a gestão do Romildo Bolzan, que foi um exemplo para todo o Brasil por muitos anos, terminado de uma maneira tão melancólica e de certa forma tão perigosa, né? Até pensando no futuro do clube, porque pelos nomes aí que se desenham na sucessão, né, a gente não vê quase nada de renovação dentro do Grêmio. Pois é, vamos tentar construir por partes essa pergunta. Primeiro, o Grêmio precisa de 50 milhões para fechar o ano, né? Então as vendas se farão necessárias, além do pedido de suplementação que pode ser conquistado a partir de um empréstimo bancário para quitar as dívidas, né, que o Grêmio terá. O Grêmio admite que vai terminar o ano, né, bem financeiramente com esse pedido de empréstimo, abre 2023 saudável, conseguindo pagar esse empréstimo sem grandes problemas. Esse é o ponto 1. O ponto 2, a sucessão está muito complexa, porque o presidente Romildo Bolzan Júnior disse que não vai apoiar nenhum presidente, nenhum candidato. Então, por exemplo, o candidato da situação, tudo indica que será Denis Abraão, que hoje é o vice de futebol do Grêmio. Se ele é o candidato de situação que não tem o apoio do presidente Romildo Bolzan Júnior, porque diz que não vai apoiar ninguém, ele tá sozinho nesse momento, né? Então essa é uma questão importante para se dizer. E dos outros candidatos, aqueles que são mais fortes e que têm se falado mais, 2 em especial são, querendo ou não, parte da gestão como um todo, né? Porque o Dorico Roman foi vice de futebol do Grêmio, campeão da Libertadores 2017, né? E esteve no Grêmio, né, até o início de 2018. Alberto Guerra foi o homem do futebol em 2016, né? Ele era o homem do futebol quando trouxe aí o Walter Kahneman e o Edilson, campeão da Copa do Brasil. Por mais que se digam oposição, eles ainda têm pontos de situação, porque fizeram parte da gestão do presidente Romildo em algum momento. E tem uma questão muito importante que o torcedor às vezes ele não vislumbra muito bem, ele não imagina, e a gente tem falado isso porque cabe a nós falar. Antes da eleição do presidente, né, do novo presidente, que na verdade é a eleição do Conselho de Administração do Grêmio, né, que é o presidente e os vices, tem a eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio. E essa eleição do Conselho Deliberativo vai trocar 150 cadeiras do Grêmio. Por que isso é tão importante? Porque o Grêmio precisa passar por essa mudança, e nessa mudança, né, o Grêmio pode ter nomes que não sejam tão novos. E aí, o que isso vai impactar? A primeira eleição para o Conselho de Administração, ela é no Conselho. E aí, quantos nomes conseguirão quebrar a cláusula de barreira de 20% e vão conquistar 60 votos para ir para o pátio? Hoje, por exemplo, se a eleição fosse hoje, eu diria para vocês que ninguém quebraria a cláusula de barreira e talvez Denis Abraão fosse eleito direto presidente do Grêmio, por exemplo. Então, por isso, esta eleição é tão importante. Só para atualizar agora, no Beira-Rio, o Johnny acabou abrindo o placar 1-0 Inter em cima do Juventude. Ô, Diogo, vou te fazer uma pergunta bem fácil, tá? Quem é que vai ser o presidente do Grêmio? Olha, se fosse hoje, eu diria que Denis Abraão. Se fosse hoje, tá? Porque tem essa questão do Conselho Deliberativo. Mas eu acho que o Grêmio vai pro pátio com 3 nomes. Mas né? Denis Abraão. Diogo, pensando em uma eleição, uma figura tão polêmica quanto o Denis, independente de ser polêmico ou não, acho que isso aí seria só a cereja do bolo, né? Mas uma eleição que não passaria pelos associados seria muito ruim pro clube, né?
Mas é que aí a questão da cláusula de barreira do Conselho Deliberativo do Grêmio, né? 20%. 20% e o de deles 300. tem apoio de nomes importantes no Conselho, né, Diogo? É que sem essa mudança dos 150 nomes, o Conselho quase na sua totalidade é pró-presidente Romildo Bolzan Júnior, né? Pois é. Que Denis Abrão seria o homem da situação mesmo sem o apoio do presidente. E aí é inevitável que ele recebesse essa questão de apoio do Conselho automaticamente, né? Claro. Eu tava vendo que o ex-presidente Luiz Carlos Silveira Martins do Cacalo, o próprio presidente Romildo, que ainda não está confirmando, mas seria o nome dele, alguns nomes importantes aí mas tu bem falou, passa muito pela renovação do Conselho. O próprio Denis falou no pré-jogo, antes do Ituano, sobre essa questão aí de uma turma de 49 conselheiros que vão fazer uma chapa no qual ele se inclui. Mas, Diogo, nós estamos com o tempo estourado, precisamos ir para o comercial. Quero te agradecer imensamente. Eu sei que hoje é dia de correria, é dia de jogo. Estavas acompanhando o Grêmio pela manhã, mas agradecer imensamente a disponibilidade de bater um papo conosco aqui na 10 FM. Obrigado por nos atender. Um abraço. Valeu, amigos. Um grande abraço, uma boa semana para nós aí. Valeu, Diogo. Abraço, Diogo. Tá, então o Diogo, nosso colega... Diogo Rossi da Rádio TV Bandeirantes.